Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Olá, meus amigos do agro. Estou aqui tomando um rico tererê com erva de Mato Grosso do Sul, do Mercadão de Campo Grande, e refletindo sobre maturidade da equipe. Toda vez que a gente vai para uma fazenda, a gente conversa com líderes, conversa com a equipe, a gente entende que existem diferentes graus de maturidade da equipe. E eu queria compartilhar com vocês hoje, porque a partir do momento que você reconhece os diferentes graus de maturidade, fica muito mais fácil você fazer a gestão da sua equipe. Então, o que eu quero dizer sobre isso é o reconhecimento que existem 4 grandes graus de maturidade. Aqui eu vou chamar de M1, M2, M3 e M4. Tá certo? Então, no primeiro grau de maturidade é o M1 do grau de maturidade, que vocês podem ver aqui na nossa figura, olhando aqui para o nosso gráfico. Então, vocês têm aí, né, os autores e quem trouxe os níveis de maturidade. Voltando aqui comigo, eu queria falar um pouquinho sobre o M1, o colaborador M1. O que é um colaborador M1? O M1 é o grau 1 de maturidade, que é aquela pessoa que não sabe fazer e também não quer fazer. Então imagina dentro da sua equipe alguém que não sabe fazer e não quer fazer. Então você deve ter um comportamento diferente do M1 para os demais. Então M1, imagine aquele jovem que foi obrigado pelo pai, que está num lugar que ele não quer trabalhar, não tem interesse em fazer e não sabe fazer. Esse é um típico M1, tá certo? Bom, vamos lá para o M2, depois a gente volta a falar o que nós temos que fazer com cada um dos graus de maturidade. Vamos falar do M2. O M2 é aquele camarada que não sabe fazer, porém ele quer fazer. Sabe? Essa é a diferença. O M1 não sabe fazer, não quer fazer. O M2 é aquele que não sabe fazer, porém ele quer fazer. Esse é um típico M2, que não sabe fazer e quer fazer. Aí eu tenho o M3. O que é o M3? O M3, ao contrário do M2, ele sabe fazer, porém ele não quer fazer. Eu brinco com o M3, aquele que pegou barda, sabe? Aquele cara bardoso, que sabe fazer e não quer fazer. Então esse é um M3. E por último a gente tem quem? O M4. O que é o M4? O M4 é aquela pessoa que sabe fazer e quer fazer. Aí naturalmente é o sonho de consumo de todo líder aí, é trabalhar com um time só M4. Antes de continuar falando sobre o comportamento dos M's, os graus de maturidade, eu queria dizer para vocês que você não tem uma pessoa, um funcionário, um colaborador M1, 2, 3 e 4. Você tem um colaborador M1, M2, M3, M4 para cada tipo de tarefa, para cada tipo de atividade. Então você pode ter, por exemplo, um materneiro que na maternidade dele é M4, porque ele sabe fazer e quer curar os umigos do bezerro, mas pode ser que ele seja um M2 para trator, ou até um M1 para trator, que o camarada não gosta de trator. Até mais fácil do exemplo ao contrário. Um tratorista que é M4 nas máquinas, ou M3 nas máquinas, naquela fase que o camarada aí sabe fazer, mas não quer, mas ele vai ser um M1 para pecuário, o camarada não gosta de pecuário. Entenderam que o grau de maturidade é de acordo com a tarefa e a atividade. Bom, o que a gente precisa? A gente precisa entender, como líder, qual comportamento eu vou ter para cada grau de maturidade. Então, por exemplo, o M1, aquele que não sabe fazer e não quer fazer. Alguém pode até falar assim, esse eu vou mandar embora de cara. Não, não é assim. Se fosse mandar embora de cara, a gente estaria discutindo sobre esse assunto aqui hoje com vocês. O M1, eu preciso inspirar, eu preciso mostrar o caminho, eu preciso apresentar a possibilidade. Que a partir do momento que eu apresentei o caminho, mostrei a possibilidade do que ele pode se tornar, eu escancarei as possibilidades para o M1, eu tenho uma chance bastante grande dele se tornar M2. Ah, é isso? Poxa, isso eu quero ser, isso eu quero fazer. Então, como líder, eu quero inspirar naturalmente um M1, que vida ele vai poder levar, que função ele pode ter, onde ele pode chegar, se naturalmente ele tiver interesse em fazer. Bom, aí eu vou para o M2. O que é o M2? O M2 é aquele que não sabe fazer, mas quer. Ah, o M2 normalmente é mais simples. Por quê? Porque eu preciso só ensinar. Então, se eu tenho uma tarefa com M2, naturalmente eu estou ensinando e estou acompanhando de perto. Eu não posso delegar uma tarefa para o M2 e virar as costas e ir embora, porque ele não sabe fazer. E alguém que não sabe fazer vai lá e faz, imagina a chance de dar errado, que é enorme, é ou não é? Então o M2 eu me aproximo bastante, naturalmente, tanto quanto um M1, que o M1 eu estou ensinando, inspirando o caminho, ok? Esperando que ele se torne M2, naturalmente se ele não se tornar, aí sim ele é desligado do time, ou reposiciono o M1 para uma tarefa que antes ele não tem interesse, mas você vê que ele, poxa, ele está aqui na máquina só olhando para a pecuária, está na pecuária só olhando para a máquina, ou está na máquina só olhando para computador, para controle. Então, como líder, eventualmente eu detecto o M1, reposiciono, e aí reposicionando a tarefa, pode ser que eu leve ele para alguma coisa que inspire o futuro. Então, o M2 eu ensino,
Ou crie um ambiente que alguém ensine e supervisione a sua execução, tá certo? E aí, rapidamente, se o M2 aprendeu, ele de cara já vira M4. Bom, agora vamos falar do M3. Imagina o seu tiãozão, um monte de mudança na fazenda, o cara sabe fazer e o cara não quer fazer. Que eu brinquei, pegou bardo. Bom, o M3, a melhor saída para o M3 é pendurar no cangote dele uma meta, um número. Então no M3 você pendura um número. Olha, fulano, você sabe fazer, nós sabemos que você sabe fazer e a entrega que eu espero de você é esse ganho de peso, esse número de boi para matar, essa mortalidade. Então você pendura uma meta, um número no cangote de um M3, criando condição clara, e até muitas vezes, se fosse hoje, fosse passar uma régua hoje, M3, eu diria que você estaria fora do time, porque você sabe fazer, você é um cara importante, mas você não está entregando. Eu acredito e confio em você, e a partir desse momento, daqui 2 meses, nós vamos falar novamente, daqui 1 mês, sobre a tua entrega. Então você tem aí um M3 que você tenta levar ele novamente para o cangote, inspirando aí, possivelmente, grau de pertencimento. Normalmente o M4 vira M3 porque diminuiu o grau de pertencimento, ou seja, de empoderamento e de liberdade. Revisito isso, aumento a liberdade que ele está pedindo que ele precisa, mas se eu aumentei a liberdade, eu tenho que aumentar a responsabilidade, né? Não dá para aumentar a liberdade sem aumentar a responsabilidade. Aumento a liberdade, aumento a responsabilidade, põe o número do cangote. E aí, eu queria falar aqui do M4. O M4, naturalmente, é aquele camarada aí que sabe fazer e quer fazer, e esse eu dou liberdade de trabalho. Esse camarada eu empodero, esse camarada eu crio condição para realmente ele desenvolver o trabalho dele, e é um camarada que eu tenho reuniões de supervisão, de análise de resultado, mas naturalmente eu não preciso ficar em cima dele toda hora. E aí quando você constrói um time M4, a fazenda começa a funcionar muito bem, mesmo sem a sua presença lá no dia a dia, que é uma das principais reclamações que a gente tem aí dos pecuaristas. Fala, quando eu saio a fazenda para de andar. A fazenda para de andar porque eu tenho pouco M4. Porque se eu tivesse muitos M4s, certamente a fazenda continuaria andando. Pense nisso e nos vemos no próximo vídeo com mais um Rico Tererê. Um forte abraço.